Boa noite a todos os presentes, boa noite a você também, companheiro da internet. Mais uma vez estamos reunidos na Fraternidade Francisco de Assis e nessa noite nós contamos com a presença então do nosso companheiro Carlos Chaves. O Carlos, ele é trabalhador da Casa do Caminho e essa noite ele então nos trará o tema mudança de hábito. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Carlos, à nossa casa. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Quando eu falei que o tema seria mudança de hábito, me perguntaram, mas é sobre o filme? Porque o filme, existe um filme de Hollywood que fala mudança de hábito e realmente há uma mudança de hábito naquele convento, né? Elas agiam de uma determinada maneira e com a chegada de uma pessoa houve uma mudança de hábito. Nós fazemos as coisas na nossa vida, as nossas por necessidade, nós fazemos as nossas ações e essas ações elas se repetem no nosso dia a dia. Nós acabamos criando condicionamentos, criamos hábitos. E como que se cria um hábito? Tem duas maneiras. Uma é pela forte emoção. Eu vou dar um exemplo. O cachorro está lá se alimentando e o garotinho vai lá mexer na comida do cachorro. O cachorro dá uma rosnada e o garotinho aprende que quando ele está comendo não é para ir mexer na comida. Ele cria o hábito de... Ele brinca sempre com o cachorro, mas quando o cachorro está comendo, ele não... Pela forte emoção. Tem pessoas que têm o vício do tabaco e acabam tendo um infarte, mas não morrem. E aí a pessoa cria um hábito. Ela deixa o vício e começa a fazer caminhadas. Pela forte emoção do infarto, ela mudou de hábito. Deixou o cigarro, começou a fazer caminhadas. A cidade de São Paulo, ela está povoada de radares. E antes do radar tem lá uma placa dizendo velocidade máxima permitida, 50 km por hora. E o motorista imprudente passa a 70. Depois de 15 dias, ele recebe uma cartinha do Detran. E quando ele abre, é uma forte emoção. Porque ele vê que ele tem tantos pontos na carteira e uma multa para pagar. Ele cria o hábito de sempre quando ele entra naquela rua, ele diminui a velocidade. Pela forte emoção, nós criamos hábitos e condicionamentos. Mas nós criamos hábitos também pela necessidade das coisas que nós fazemos no dia a dia, inconscientemente, sem ser programado. O garotinho, quando começa a crescer, a mãe já põe o sapato nele, amarra, aí depois de um certo tempo, ele, mãe, deixa que eu amarro. Vocês lembram como que, nossa, as primeiras vezes que a gente amarra o sapato, fica frouxo, solta, mas no dia seguinte a gente tenta de novo, e nesse processo de repetição todos os dias, nossa, antes dele chegar na adolescência, ele já está craque em amarrar sapato. E já nem pensa mais, eu vou amarrar o sapato. Não, ele amarra o sapato. Né? Criou o hábito. Nós vamos, na nossa vida, criando hábitos e condicionamentos, e nós temos uma facilidade muito grande para criar hábitos e condicionamentos. Lembram quem tem a carteira nacional de habilitação? A primeira vez que sentamos no banco de um carro, você olha para baixo e vê, são 3 pedais. E eu tenho 2 pés.
Você olha para cima, são 3 retrovisores. E eu tenho 2 olhos, que também não quer dizer muita coisa, porque os 2 olhos olham na mesma direção. Não vai dar. Aí o instrutor ainda fala, olha, ainda tem essa alavanca aqui que você vai empurrar para frente, empurrar para trás, girar. Nossa, vai ser uma dificuldade. E no começo é mesmo. A gente sai naquele solavanco, né? Mas depois, com esse processo de repetição, nós vamos automatizando os movimentos. Nossa, tem pessoas que ficam especialistas, porque dirigem o carro falando no celular. Tem outras, não sei se vocês já viram, que dirigem o carro falando no celular e fumando. Vão receber aquela cartinha lá, mas já está tão automatizado, jogou no piloto automático, né? Já dirige sem estar preocupado que está dirigindo. Dirigem. E é assim que nós aprendemos a se alimentar, sentar na mesa e se alimentar. No processo de repetição, nós vamos nos aperfeiçoando, criando hábitos. Eu tenho o hábito de, todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu faço uma prece. É um bom hábito. Criou um bom hábito. Eu tenho o hábito de, quando eu chego em casa à noite, eu leio o jornal. Uma leitura. Muito bom. Nós criamos hábitos. Nós criamos hábitos também programados, pré-estabelecido. Quer ver uma coisa? O goleiro do Corinthians, todos os dias, ele vai lá para Itaquera e fica lá com o treinador chutando para ele defendendo pênalti, defendendo faltas, ele vai se condicionando. Vocês já viram aquele momento da falta, que o jogador que tem habilidade chuta a bola rasteira forte, e ele tem a habilidade, o condicionamento, o hábito, ele segura a bola não escapa. Isso é fruto da repetição. Uma repetição programada, persistente, você cria o hábito, cria o condicionamento e vai cada vez se especializando mais. O pianista, ele vai todos os dias no conservatório e por volta de 6 a 8 horas por dia, ele fica ali repetindo as músicas que ele vai apresentar no concerto. Ele vai criando o hábito de lidar com aquelas teclas, com aquelas notas, com a canção, criando condicionamentos, e na apresentação é uma maravilha. Só que tem um problema. Nós criamos hábitos, condicionamentos, para as nossas necessidades do dia a dia, para as nossas ações. Mas nós criamos hábitos e condicionamentos emocionais. E aí pode ser bom, mas pode criar muitas dificuldades, se esse condicionamento não for positivo. Já repararam que tem pessoas que qualquer problema que você apresentar para ela, ela vai olhar do lado da dificuldade, do lado negativo. Olha, aquela pessoa, você pode levar para ela um assunto bom para se conversar, ela vai pegar o ângulo negativo da questão. É um hábito que ela criou, um hábito emocional. Aquela outra pessoa, você começa a conversar de alguém com ela e ela vai vir com uma crítica. Criou um condicionamento, já virou um hábito emocional. E já pensou se alguém chegasse para nós e dissesse: olha, Carlos, a partir de hoje você vai desaprender a dirigir? Complicado, né? Alguém desaprende de andar de bicicleta? Não, tenta desaprender. É difícil. Tenta desaprender a dirigir o carro. Tenta desaprender a nadar.
né? Quem diz que quem aprende a nadar não esquece mais. Tenta desaprender. Não, agora eu vou desaprender, eu vou me dar uma afogadinha aqui. Não, a pessoa nada. Ela já criou aquele condicionamento. Nas questões emocionais, é a mesma coisa. É difícil nós modificarmos os nossos condicionamentos emocionais. Muito bem, se forem condicionamentos bons, ótimo, eles vão se aperfeiçoar. Mas se forem condicionamentos, hábitos ruins, negativos, vão fazer outros sofrerem e nós vamos sofrer também. O processo de reencarnação é um processo de repetição. Nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, revivemos, remorremos, tantas vezes forem necessárias para nós criarmos condicionamentos virtuosos e aprendermos a amar. Olha que interessante. A reencarnação é um processo de criação de hábito, de condicionamento. E quando nós erramos na direção, não faz mal não, você repete a lição de novo. E quando essa lição ela foi prejudicial para alguém, não tem problema não. Você vai repetir ela para você agora. Então a reencarnação é um processo de criação de condicionamentos, de hábitos, sempre com o cunho, com a expectativa do melhor, do melhor. A primeira proposta para uma mudança de hábito que a humanidade recebeu foi através de Moisés. Moisés, ele veio nos propor uma mudança de hábito. Era algo ainda agressivo, mas menos do que nós tínhamos. Olha, é dente por dente, olho por olho. Qual é o seu hábito? Se alguém roubar o seu cavalo, meu amigo, eu vou lá e roubo todos os cavalos dele. Não. Se ele roubar um teu, vai lá e rouba um só dele. Muda esse hábito. E se matarem alguém da sua família, eu vou lá e extermino com a família dele. Não. Vai lá e mata um só. Dente por dente, olho por olho. Quer dizer, Moisés veio numa época em que nós éramos muito agressivos, violentos, então ele propôs uma mudança de hábito, abrandando um pouco, e não adiantava querer avançar muito mais. Hoje ainda a gente vive esse condicionamento, né? Se alguém vier derrubar 2 prédios, vai lá e invade o país do outro e tira tudo que você puder. Nós ainda estamos antes de Moisés, né? Ainda vivemos atitudes anteriores a Moisés. A segunda proposta que a humanidade recebeu para uma mudança de hábito foi através de Jesus. Foi através de Jesus que veio nos propor, olha, se alguém te bater na face direita, oferece a outra. É interessante condicionamentos que nós criamos, que um psicólogo, um psiquiatra, ele vai nos analisar pelo nosso comportamento. Um psiquiatra, um psicólogo, quando ele, em consulta, ele vai procurar perceber o tipo de comportamento que a pessoa tem. É pelo comportamento que nós somos julgados se nós temos um equilíbrio mental ou não. Quer dizer, o comportamento da maioria dá uma base para um comportamento individual. Aquele indivíduo faz aquilo lá, mas todo mundo faz. Se fosse assim, quer dizer, os hábitos, os condicionamentos, tivesse essa expectativa coletiva para o individual, nós poderíamos mandar internar o Chico Xavier,
que tinha um comportamento completamente diferente da maioria. E ele não era nenhum débil mental, nenhum louco, com um comportamento que era diferente da maioria da população. Mas ele tinha hábitos e condicionamentos diferentes. Jesus veio propor uma mudança de hábito para a humanidade. E a gente vai, através das reencarnações, adquirindo, pouco a pouco, novos condicionamentos. A doutrina espírita vem propor também essa mudança de hábito, explicando, ou relembrando aquilo que Jesus ensinou e explicando algumas coisas que o mestre deixou obscura na ocasião, propositalmente, até pela nossa capacidade de compreensão. E agora a doutrina espírita vem de maneira científica e filosófica mostrar e propor uma mudança de hábito. Se fala muito em doutrina espírita da reforma íntima. A reforma é mudança, né? Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos mudar ali a nossa forma dos móveis ali, dos cômodos. Agora, se a gente vai fazer uma reforma interior, uma reforma emocional, uma reforma de cunho pessoal, nós temos que mudar hábitos e condicionamentos emocionais que nós temos. E que não é fácil. É um trabalho que exige perseverança, estudo e muita vontade. Muita vontade. Na reencarnação é assim. Nós temos quantas reencarnações nós precisarmos para alcançar a meta que todos vão alcançar. Um reino de felicidade. É em algum local? Não. É aqui, dentro de cada um. Essa caminhada todos nós vamos fazer. Só que alguns vão demorar mais encarnações. Tem algum limite para ter um certo número de encarnações? Não. O número que vai determinar isso é a nossa capacidade, a nossa vontade de querer buscar esses novos condicionamentos, esses novos hábitos que serão o que irá nortear uma nova sociedade. E é interessante porque dizem até os especialistas, quando você quer mudar um condicionamento na sua vida, não adianta, olha, eu me vejo uma pessoa assim, um tanto agressiva, sabe? Pisou no meu calo, eu não vou levar desaforo para casa não. Eu respondo na mesma moeda. Puxa, eu já percebi isso em mim. Então, eu quero modificar isso. Como que eu vou fazer? Toda vez que eu perceber que eu vou ter esse impulso, porque vem como um impulso, e é que nem pasta de dente, depois que saiu não dá para colocar de volta. Eu não pensei no que eu ia falar. É um equívoco, porque todos os pensamentos passam pela nossa mente. Só que uns já estão condicionados no nosso subconsciente e eles vêm numa velocidade tal, passa para o consciente e do consciente vai para a boca. Olha, eu não queria falar. Não, queria sim. É que nós não sabemos ainda controlar os nossos condicionamentos que estão conosco já há algumas encarnações. E recomenda aos especialistas que a gente não deve tentar abafar o que a gente percebe de ruim em nós. O trabalho é de modificação. Eu percebo que eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que começar a lidar com uma passividade. Eu sou um maldizente. Puxa, nós estamos aqui conversando e me vem aqui, sabe, a vontade de... Não, se veio a vontade, eu não vou frear em mim, mas eu vou lutar para começar a falar bem. Eu vou começar a trocar, sabe, esse condicionamento, eu vou começar a trocar ele. Em vez de eu deixar o impulso vir à tona, eu começo a colocar algo melhor, mais
brando, e isso vai criando, esse esforço é uma forma de você criar condicionamento, criar hábitos novos. É a reforma interior. Havia no estado da Califórnia, no estado da Califórnia, uma fazenda de doma de cavalos. Ela é uma fazenda antiga, ela já vem de bisavô para avô, para pai, e hoje ela está com o senhor Monty Robert. É um senhor de uns 77 anos de idade, ele sempre viveu ali na fazenda, e a fazenda de doma de cavalos selvagens, ela sempre funcionou até estar na mão do seu Monty Robert da seguinte maneira, com a forma tradicional. Era habitual, os trabalhadores lá da fazenda, eles iam para as pradarias, laçavam os cavalos selvagens, 1, 2, 3 laços, levavam eles à força para a baia, e ali eles amarrados, e esse trabalho de se domar um cavalo selvagem duravam semanas, chegava até mês, duraram mais de um mês para conseguir que um cavalo selvagem cedesse e pudesse servir à montaria. O senhor Monty Robert, quando adolescente, ele tinha o hábito de ir para essas pradarias e ficar observando aqueles Maverick, que não é o carro da Chrysler, é aqueles cavalos imponentes, selvagens. E ele ficava observando aqueles cavalos, o líder dos cavalos, ele percebia que tinha uma linguagem, porque um abanar de cabeça, um relinchar, era um sinal, era uma comunicação para o resto dos cavalos. E ele um dia, sem o avô e o pai saber, ele vai até o local onde estavam os cavalos, convidou alguns dos empregados, pediu para que eles laçassem, como sempre laçaram, e levasse o cavalo para a baia. Quando chegou na baia, o garoto pediu: vocês tirem os laços do cavalo, deixa ele solto. E o cavalo, que ele não é um animal predador, quando ele se sente ameaçado, ele tenta fugir. E a baia é um círculo fechado. Então o cavalo ficava dando volta. O garoto, já o jovem, ele vai para o centro da baia e fica ali quieto. E o cavalo começa a dar voltas numa velocidade menor até parar. Aí o garoto Robert vai se aproximando lentamente do cavalo. E na medida que ele vai se aproximando, ele vai falando palavras meigas, amáveis, de confiança, de serenidade. Olha, eu não vou te oferecer perigo nenhum, não. Deixa eu me aproximar de você. E foi se aproximando, ele ficou do lado do cavalo. Começou a passar a mão no dorso do cavalo. Olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Quero ser teu amigo. Eu vou subir em cima de você e nós vamos caminhar. E ele fez isso. Ele subiu em cima do cavalo. Os funcionários não acreditavam. Falaram: esse menino é um bruxo. Talvez fossem falar: esse menino é espírita, né? Porque... Não, é porque os radialistas de futebol, quando o jogador faz um gol estranho, ele fala: foi um gol espírita, né? É estranho, né? Foi um gol espírita. Eu tinha um primo que ele era ele era um pouco estranho, e o apelido dele era espírita. Agora, vocês já perceberam como os nossos irmãos católicos, eles falam assim: hoje eu não estou muito católico. Quer dizer, quando não está bem, ele não está muito católico, porque ser católico é estar bem. É interessante, né? Hoje eu não estou muito católico. Mas
O garoto, ele subiu no cavalo, os funcionários ficaram, poxa, esse garoto faz magia. E contaram para o pai de Robert. Ele levou uma surra, porque a tradição daquela fazenda, o hábito, o costume daquela fazenda era domar cavalos da maneira tradicional. Não com bruxarias, com feitiçarias. Era da maneira tradicional que se domava cavalos. E ele levou uma surra. Mas o avô morreu, o pai morreu e a fazenda ficou dele. E hoje, essa fazenda na Califórnia doma cavalos de uma maneira gentil. Tanto que o Sr. Monty Robert, ele é convidado a ir em universidades, fazer palestras de como se doma o cavalo de uma maneira gentil. Levam à fazenda do Sr. Monty Robert jovens delinquentes, detidos, e os jovens, assistindo ele a domar o cavalo selvagem, têm uma espécie de uma cartaz e acabam desmaiando de emoção. Olha que coisa! Ele é conhecido como o encantador de cavalos. O Sr. Robert, nos Estados Unidos, ele é vivo ainda. Ele é conhecido como o encantador de cavalos. Na verdade, nós, na nossa vida, nós precisamos encantar as pessoas. Nós precisamos encantar as pessoas. E tem algumas pessoas, não vou dizer que elas parecem cavalo, mas tem algumas pessoas que são agressivas, que são realmente agressivas, e que nós precisamos nos aproximar dessas pessoas de uma maneira gentil, mostrando a elas que nós não oferecemos perigo. Olha, eu quero conversar com você, eu quero ajudar. Nossa, tem tanto cunhado, sogra, que a gente poderia começar esse trabalho, não é? Se aproximando, porque começa a chegar a época de Natal, né? Que você sabe que toda a família vai se reunir. Nossa, eu vou encontrar com ele de novo. Não, sabe, se aproxima, mostra, vamos mudar o hábito. Nós estamos aqui na vida para aprendermos a amar. Não, nós estamos na vida para uma evolução espiritual. Isso é consequência. Evolução espiritual, reino de felicidade, é consequência. O instrumento que vai nos levar a essa consequência é o amor. Nós precisamos aprender a amar. Somos ainda seres comprometidos com hábitos, com condicionamentos contrários a isso. Tanto é que Deus nos colocou numa casinha de provas e expiações. Nos colocou num planeta que nem consegue saber, quer dizer, a gente já sabe, mas a maioria da população da Terra não sabe que o cosmos é habitado por nossos irmãos. Nós estamos viajando nessa nave chamada Terra em busca disso, de aprender a amar. Cada encarnação que a gente vem para cá, a gente vem com o objetivo de aprender a amar. Aprender a amar, e aí, poxa, mas amar são tantas pessoas. Não, Deus fala para nós assim, não tem problema não vai ter que amar tantas pessoas. Eu vou te reunir num grupinho menor. Você pratica lá, começa a praticar lá naquele grupinho menor, que olha, vai ser você, seu pai, sua irmã e avó. Você começa a praticar ali. Depois que você crescer um pouquinho, você vai começar a praticar esses novos hábitos na escola. Ali vai ter a professora. Aí, como ele praticou, né, ali na casa dele, ele vai começar no segundo grupo social que a gente convive, que é a escola. Aí ele chega lá na escola, ele encontra a professora disciplinadora. Não tem problema não. A minha mãe é assim, eu sei como lidar com ela. Por quê? Já criou o hábito, né? Aí
Cresce um pouquinho mais, vai para o emprego. Um terceiro grupo social que a gente vai praticar novos hábitos, novos condicionamentos, aprender a amar. E chega lá, o chefe é aquela pessoa irritante. Não tem problema não, minha irmã é igualzinha a ele. Eu sei como lidar com ele. Sabe? Então, nós vamos começando dentro do nosso lar, a gente vai começando a aprender a conviver, a criar novos hábitos. Vamos ampliando isso para a escola, depois para o trabalho, para depois a sociedade, o grupo religioso. Em cada um desses grupos sociais que a gente convive, nós podemos ir praticando o amor, criando novos hábitos, novos condicionamentos. É essa a proposta que vem lá de Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Nós criarmos novos hábitos, novos condicionamentos que irão nos auxiliar nessa caminhada. Nós vamos ter no nosso lar, eu sei que tem alguns tipos de família. Tem algumas famílias que todos os indivíduos são pessoas com bons hábitos, equilibradas, educadas, honestas. É um número bem pequeno. É um número bem pequeno, mas existe. Há um número grande de grupos familiares em que algumas pessoas são equilibradas, honestas, boas pessoas, com bons hábitos, com bons condicionamentos. E nessa mesma família, algumas pessoas perturbadas, viciosas. É uma mescla. Esse é o grande número de famílias. E há outro grupo também considerável, em que todos os indivíduos são perturbados, viciosos, difíceis. Cada um de nós agora pensa: puxa, eu faço parte da 2, que é meio mesclado. E eu acho que eu sou da parte da parte da esquerda, né? Só que tem uma coisa: ninguém está no local errado. Todos nós estamos naquela família que irá nos proporcionar as melhores condições para os aprendizados, hábitos e condicionamentos. O correio do além não entrega carta em endereço errado. Nós estamos na família certinha. Eu fiz a palestra num dia desse num centro, e a senhora que estava na primeira fila, quando eu terminei, ela veio falar comigo. Falou: Carlos, você falou que tem, é pouco, mas tem. Famílias em que todos os indivíduos são equilibrados, virtuosos, com bons hábitos. Pois eu vivo numa família assim. É eu, meu marido e meus 2 filhos, nós vivemos harmoniosamente. Que Deus ilumine. Que Deus a ilumine. Passou um ano, aí o centro me convidou de novo, eu fui lá e a senhora estava lá na primeira fila. Aí eu fiz a palestra, aí ela veio conversar comigo. Carlos, passei para o segundo grupo. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu lembrei da história. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o meu filho se casou e por uma questão financeira ele veio morar na minha casa. E conviver com a minha nora. Ela é perturbada, viciosa. Mas aí estão os nossos condicionamentos. Aí está o Sr. Monty Robert. Vamos nos aproximar das pessoas do nosso convívio difícil. E encantar as pessoas. Procurar. E no que nós estamos procurando encantar as pessoas, nós estamos adquirindo novos hábitos, novos costumes, novos condicionamentos, que nos tornarão mais felizes. É isso, a vida em família, a vida na sociedade, é esse tarefas a fazer, sentimentos que nós temos, que o cristianismo vem nos propor. Vamos mudar o hábito,
Vamos mudar o costume. A gente é capaz até, se conseguir realizar isso bem, e até morar num outro planeta. Mas teve espírito que podia fazer isso e não fez. Vamos citar um aqui, Bezerra de Menezes. Né? Os espíritos falam que Bezerra de Menezes já adquiriu todo o condicionamento emocional, espiritual, para poder habitar um outro planeta. Mas ele está ligado ao planeta Terra. Sabe por quê? Porque quando a gente cria bons condicionamentos, bons hábitos, quando a gente se torna encantador de pessoas, você não deixa ninguém para trás, não. Você quer estar ali, ó, ligado. Porque uma pessoa, quando entra no livro da nossa vida, não é para tremer, não, hein? Uma pessoa, quando entra no livro da nossa vida, nunca mais ela sai. Nunca mais ela sai. Pensa numa pessoa que tu não gosta. Eu já pensei. Eu vou estar com ela eternidade afora. Eu vou estar com ela eternidade afora. Sabe por quê? Olha só, é matemático, chega a ser até matemático. Nós estamos num processo de evolução. E tem alguém que eu não gosto. Aí imagine que esse alguém, ele é ruim. E ele está se atrasando. Aí eu vou evoluindo. Aí eu chego lá, ao lado de Jesus. Olho para Jesus. Ele não precisa falar nada. Eu falo, não, eu já sei, eu tenho que voltar e ajudar ele. Quer dizer, como que eu vou conseguir evoluir se eu tenho uma rusga com alguém? Eu vou querer esse alguém do meu lado para modificar essa rusga. Uma pessoa entra no livro da tua vida, ela entra pelas portas da amizade, né? Poxa, eu conheci aquela pessoa, ela é uma maravilha. Tudo que eu falo são assuntos que ela gosta. A gente fala de história, fala de geografia, fala de economia. Os nossos pensamentos se casam. E aí você vai convivendo. E a convivência vai fazendo a gente conhecer a pessoa. Você quer conhecer uma pessoa bem? Leva ela para passar um final de semana na Praia Grande. Que você vai dormir 4 dias com ela, um feriado prolongado. Aí você vai começar a conhecer ela bem. Puxa, não era bem o que eu pensava. Já passamos por isso, né? É assim, a convivência vai fazendo com que a gente se decepcione. Se decepcione. E é difícil, aí, mas só que amigo mora de um... né? Mora na Lapa, o outro mora na Penha, e aí rompeu a amizade, não se vê mais. Não se vê mais, mas ficou uma rusga. Algo contrário à lei de amor tem que ser queimado, tem que ser expurgado, tem que ser modificado esse condicionamento, esse hábito. Então, se ele, numa próxima encarnação, nasce na mesma rua. Mas brigou vizinho ali, briga, vizinho costuma brigar. Eu vou mudar daqui dessa rua, só tem briguento, vou voltar, e muda. Tá bom, e a rusga ainda ficou. Numa outra encarnação, põe dentro do mesmo lar. Nasce como irmão. E irmãos brigam, né? Um briga com o outro, nossa, eles se brigam, se batem. E aí o irmão casa, o outro casa, eles não se veem mais, e a rusga ficou. Então vamos fazer o seguinte, agora tu vai como mãe, e depois de alguns anos vou eu como filho. Puxa, amor de mãe é o maior amor do mundo. Negativo, Jesus não falou ama teu filho como a ti mesmo. Jesus falou ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem mãe que mata filho, tem filho que mata mãe. Isso de dizer, né, que é o maior amor do mundo. E aí o filho matou a mãe. Puxa, não deu certo. E ainda complicou mais ainda. Põe como marido e mulher. Não dá. É de mais difícil. É que eu pulei isso. Primeiro era marido e mulher antes de mãe e filho. Eu falei o contrário. Bom, mãe e filho. Não deu certo. Sabe como que vai acontecer? Se
a persistência nos condicionamentos do rancor, do ódio, dos hábitos ruins, persistir, lá no plano espiritual, tá os dois lá, os dois rabugentos. Faz o seguinte, nasce no mesmo corpinho, como chipófago, um olhando para a cara do outro todos os dias, vai ter que dar algum resultado bom. E se não der, quando chegar lá do outro lado, olha, tá vendo por que vocês nasceram no mesmo corpo? Vamos pegar a história lá de quando vocês eram amigos lá da Lapa e da Penha. E vamos rever tudo isso daí, vamos encontrar esse condicionamento ruim. Quer dizer, algo vai dar, sabe, essas repetições, a reencarnação, esse processo de repetição, vai surtir bom efeito uma hora. Então é melhor a gente já começar a ser encantador de pessoas agora. Esse é o nosso momento. Sabe, lá no plano espiritual, a gente aprende, cresce, evolui, tá tudo maravilha. Só que tudo isso que acontecer lá, você vai ter que vir provar aqui. E nós estamos aqui. Esse é o nosso momento. Jesus dizia, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo está pronto. E esse momento é o nosso tempo. Não vamos perder a oportunidade, não. Vimos um cavalo selvagem, vamos conversar com ele. E torná-lo um cavalo dócil. Vimos uma pessoa rabugenta, difícil, é nela que nós precisamos investir o nosso tempo. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção. Muita paz e que a doutrina espírita possa ajudar a todos nós a criarmos novos condicionamentos, novas atitudes, sermos um homem novo, um homem para o bem. Muito obrigado. Seu Carlos, nós queremos agradecer imensamente a sua presença na noite de hoje, a sua disponibilidade em compartilhar conosco todo esse conteúdo. Sabemos que é um conteúdo que nos fará refletir, né, e colocarmos em prática, porque só reflexão não faz sentido, né? O importante é mesmo essa mudança e buscarmos então a prática. Queremos também agradecer a presença de todos vocês nessa noite, aqui na Fraternidade, bem como a presença dos nossos companheiros internautas. Permita a Deus que possamos nessa semana ter uma semana de muita harmonia, de muita paz e muita alegria, envolvidos com o amor infinito de Deus, o nosso Pai. Muito obrigada a todos.